paz, Igreja do Senhor, que o Espírito Santo venha abençoar a todos, em Cristo Jesus. Sou o pastor Gilberto Rodrigo e nós estamos com nossos estudos sobre ciência e cura. Entramos hoje na parte 2. Falamos sobre a introdução, o ser humano de forma integral, uma introdução, claro. Falamos da parte primeira, sobre algumas doenças, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. E mostramos que algumas têm como fundamento o pecado, outras não. Então a gente deixou isso bem claro para que as pessoas não venham generalizar. Por que, pastor, esse estudo? Eu já passei por doenças que aos olhos da medicina era incurável. Eu quero mostrar para vocês como mudou na minha vida, qual a experiência que eu tive, o que a Bíblia pode fundamentar. Foi a partir de estudos bíblicos que eu comecei a ter uma outra visão, inclusive ser curado por Deus. Então eu quero passar um pouco dessas experiências para vocês. Eu peço que você possa compartilhar desse estudo para outras pessoas, para que a gente tenha a pauta bíblica bem consolidada. Amém? E possa ajudar outras pessoas também. Então, vamos pautar hoje sobre uma pauta, sobre uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, querendo saber a origem das doenças, se tinha algum fundamento o pecado. Então, Jesus vai trazer um despertamento para nós. Eu quero que você preste muita atenção nessas pautas de hoje. Amém? Vamos lá. João capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 3. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então os discípulos falaram: Jesus, onde está o pecado? Onde está o problema? Aí versículo 3, Jesus responde. Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus, presta atenção nisso, fossem reveladas na vida dele. Ora, o que são as obras de Deus ser reveladas na vida de uma pessoa? Esse é o ponto-chave para nós estudarmos hoje. Quando você descobre isso, a sua visão se amplia. Grava isso. Antes de nós prosseguirmos, preste atenção numa introdução de dois casos opostos. Observe esse detalhe. 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 12, a Bíblia diz assim: no 30º ano do seu reinado, 39º ano, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era extremo grave, era uma doença gravíssima, Trazendo para o dia de hoje, era uma doença que não tinha cura, Vamos lá. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Ou seja, ele não foi negligente, ele foi fazer tratamento de saúde, ele passou por um tratamento, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu ser curado. Nós não podemos colocar a culpa nesse homem, nem colocar a culpa em Deus, claro que não. Mas a Bíblia diz um alerta que me chamou a minha atenção um dia, que explodiu na minha mente como uma rema no meu coração. Pastor, o que explodiu na sua mente? Quando Deus fala assim: não buscou socorro em Yahvé, tão somente nos médicos da sua confiança. Então, esse homem, Asa, ele colocou o médico acima de Deus. Eu já vi pessoas falarem assim: não, conheço o médico, é o doutor tal, ele é muito bom. E a pessoa fica dependente da medicina, não ora mais, não clama por cura, não clama por libertação na sua saúde. Eu, por exemplo, tive problemas incuráveis que fui curado. Então, aos olhos da medicina, eu estaria preso até hoje, oprimido até hoje. Então eu comecei a observar esse versículo, eu falei: peraí, por que Deus fala que Asa tão somente confiou nos médicos, não confiou no Senhor? E por que então eu não posso colocar uma fé mais profunda em Deus? E tem alguma pauta bíblica para isso? Claro que tem. Observe em Marcos 5, no versículo 26 ao versículo 28. Todo mundo conhece, mas vamos ler junto. Vamos lá. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Mais uma vez, ela não ignorou os médicos. Claro, você não deve ignorar. Mas a Bíblia diz que ela estava gastando tudo que possuía de mal a pior. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto,
pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E todo mundo sabe da história, a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, padecendo de uma hemorragia, e ela fazia todos os tratamentos de saúde necessários, gastava tudo que tinha com os médicos. Só que a Bíblia fala que ia de mal a pior, mas um dia ela coloca a fé dela acima da medicina. Isso eu achei incrível. Ou seja, ela honrava, né, os profissionais de saúde. Você deve, pastor, eu tenho que fazer, estou com dor no dente, procura um dentista. Eu quebrei a perna, procura um ortopedista. Então essa mulher fez tudo conforme manda o figurino. Mas ela estava deixando a fé de lado. Mas um dia ela ouve falar que ela poderia colocar a fé acima de todas as coisas. Foi o que o Asa não fez. Ele colocou a medicina acima da fé. O que aconteceu com ele? Padeceu daquela enfermidade. Se eu pensasse igual o rei Asa, falasse assim: não, já fui nos melhores médicos, já fiz exame, está comprovado, é doença de nascença, eu tenho que morrer com isso, eu estaria morto hoje. Então, essa mulher, ela colocou a fé acima de todas as coisas. Então ela teve um grande encontro com Deus na área da saúde. Eu lembro uma vez que eu fui para um determinado bairro pregar a palavra de Deus. Eu fiquei uma semana com a dor nas partes genitais e uma dor insuportável que eu não aguentava nem sentar. E eu achei aquilo estranho, né? Ali era um cunho espiritual. Eu comecei a orar, a clamar, e eu ia para o médico, mas Deus falou assim: não, ora primeiro. E eu comecei a orar, chegou um dia eu estava chorando, não aguentava nem sentar. Né? Nem sentar. Eu comecei a orar, peguei minha mão, estendei para o alto: Jesus, vem com o teu sangue, com a tua misericórdia, com a tua graça. A tua palavra diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai, consagra minhas mãos. Toquei minhas mãos nas minhas partes genitais e tirei minhas mãos. Falei: Deus, em nome de Jesus, se existe algum mal, Senhor, arranca na autoridade do teu nome. Nunca mais senti aquela dor, sem sequela, sem nada. E várias experiências que eu vou contar ao longo dos vídeos para vocês sobre doenças que foi ali com diagnóstico e que fui curado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Então, algo muito interessante, experiências também nessa área, pela misericórdia e graça de Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: por que Asa colocou os médicos acima de Deus? Será que foi atitude prudente? Outra pergunta: aquela mulher que gastou tudo que tinha com os médicos e estava indo de mal a pior, será que essa doença era física ou espiritual? A Bíblia não fala. Mas uma atitude prudente ela tomou. Ela colocou a fé acima de todas as coisas quando ouviu falar de Jesus. Isso é atitude prudente. Você não deve largar o tratamento, mas você deve buscar em Jesus uma direção, clamar ao Senhor e gradativamente conversar com o seu médico para diminuir aquela X dose. De repente você toma aquele remédio para dormir. Sem aquele remédio você não dorme. E a Bíblia diz: em paz eu me deito, logo eu pego no sono. Então você tem que começar a falar isso com o Senhor. Começar a falar isso com Deus. Fala: Deus, a tua palavra diz: em paz eu me deito, logo eu pego no sono. Senhor, manifesta em mim as obras de Deus. Ora, pastor, o que são as obras de Deus? É sobre isso que eu quero falar. Quando as pessoas não têm esse entendimento sobre as obras de Deus, as pessoas elas vão fundamentar as doenças em alguns versículos. Vou mostrar para vocês os versículos, as pessoas vão fundamentar a limitação do poder da cura de Deus. Eu não vou dizer que as pessoas estão erradas, mas eu posso dizer que as pessoas elas vão fundamentar nesses versículos que eu vou passar aqui agora, porque não teve uma experiência com Deus, não teve alguns entendimentos. São pessoas cheias do Espírito Santo, mas muitas das vezes não teve alguns discernimentos. Isso eu fui ter com o passar de algumas décadas. Amém, pessoal? Depois de 15, 20 anos de caminhada com Deus. Vamos lá. Quais são os fundamentos que as pessoas utilizam? Utiliza esse aqui, ó. 1 Timóteo 5, 23. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Paulo falando para Timóteo, né? Então, muitos vão pegar esse versículo, tá vendo? Até Timóteo tinha doenças. Sim, eu não posso pegar isso aqui agora e criar uma doutrina. Eu não posso pegar o homem lá da cruz, que foi intitulado como ladrão da cruz, criar uma doutrina que não precisa mais se batizar. Eu não posso fazer isso. Então, existe casos, sim, na Bíblia de pessoas, inclusive Paulo. Vamos lá, mais outro caso. 2 Timóteo 4, 20, fala assim: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto.
A Bíblia é clara, está escrito aqui, estou lendo aqui para deixar isso bem claro, que o pastor sabe desses versículos, mas eu quero mostrar uma visão mais ampla para vocês hoje. Vamos lá. Filipenses 2, versículo 26 e 27, vai falar assim, vai falar de Epafrodito, vai falar assim: pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Versículo 27, de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Então está falando das doenças, né, desses homens que tiveram na terra, né, Epafrodito. Outro caso também, 2 Reis 13, 14, fala assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então a gente sabe que Eliseu morreu com uma doença. Então, se eu parar por aqui, eu não preciso mais fazer estudos sobre cura. Eu poderia criar uma doutrina e falar que Jesus não cura todos. Ele pode curar, sim. Ele pode curar, sim. Mas cuidado quando você vê pessoas fundamentando nesse versículo, e nesse versículo a pessoa, ela paralisa o estudo sobre cura. Então começa a pegar aquelas doenças de nascença, por exemplo. Eu, por exemplo, tive doença de nascença e fui curado. Então tem pessoas que nascem com doença de nascença e a pessoa se limita simplesmente na medicina, simplesmente. Então aquele rei Asa, ele ficou limitado na medicina. Aquela mulher que estava limitada na medicina, um dia ela quebra protocolo. Então, se eu ficasse limitado num diagnóstico, eu não ia viver as maravilhas e os milagres de Deus na minha vida. É sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Ou seja, mostrando também que teve homens na Bíblia que ficaram sim enfermos, mas isso não anula o poder de cura de Deus, não anula os poderes de maravilha de Deus, a experiência que você pode viver com Deus. Grava isso. Vamos lá. Primeiro vamos entender então, com pauta, sobre aquela pergunta lá de João, capítulo 9, versículo 1, 3, quando perguntava para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus fala: nem ele, nem seus pais, mas foi que manifestasse nele as obras de Deus, como já havíamos falado. Mas o que é a obra de Deus? As obras de Deus. A Bíblia é muito clara, Jesus fala as obras de Deus, está no plural. Para que nós possamos entender isso, nós temos que olhar para o sacrifício da cruz. A Bíblia mostra o sacrifício que houve duas manifestações da obra de Deus. Por isso Jesus fala as obras de Deus. Grava isso. Esse é o ponto-chave. Vamos lá. A primeira obra de Deus naquela cruz significa o quê? Perdão dos pecados. A segunda obra de Deus naquela cruz, a cura das enfermidades. Pastor, me prova isso biblicamente. Vamos lá, vamos entender aqui. Isaías 53, no versículo 4 ao versículo 5, vamos lá, fala assim: e, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Versículo 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Observa que no versículo 4 e no versículo 5, a Bíblia está dizendo sobre a cura, né, do corpo, a cura das doenças, e fala sobre o perdão dos pecados. Num só sacrifício. Você nunca deve esquecer as costas de Jesus. Quando eu olho a frente de Jesus, eu vejo salvação. Quando eu olho a orla de Jesus, eu olho as costas de Jesus, eu vejo cura. Grava isso. Então, a Bíblia está dizendo no versículo 4 e versículo 5, ele levou as nossas doenças naquela cruz. Ele levou os nossos pecados naquela cruz. Você já ouviu alguém falar assim: olha, se for da vontade de Deus, essa pessoa pode ser salva? A Bíblia fala em João, capítulo 3, versículo 16, fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que
todo, grava essa frase, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que olhar para a cruz, que confessar o Senhor como único e exclusivo Salvador, tem a oportunidade da vida eterna. Ele disse, vou preparar lugar. A Bíblia fala em João 1,12 que nós nos tornamos filhos de Deus quando confessamos o seu nome em nosso coração. Grava isso, não é só falar de lábios, porque a Bíblia fala que às vezes nós honramos de lábios, mas o coração não pode estar longe de Deus. Grava isso. Então, num só sacrifício, eu vejo duas obras. Quais são essas obras? Perdão dos pecados e cura. Depois você lê mais uma vez Isaías 53, do versículo 4 e versículo 5. Fala, ele levou as nossas doenças e levou as nossas transgressões. Observe Mateus, capítulo 9, no versículo 6. Fala assim, entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, observe o detalhe, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Jesus concluiu o poder da salvação, o poder do perdão dos pecados, aonde? Na cura. É interessante, vocês já observaram isso? Se observaram que Jesus, ele é claro, para que vejais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Então disse, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Ele conclui o poder de salvar na cura. Muitas pessoas não observaram isso. Depois você lê com calma. Você sabe por que Jesus faz isso? Por que ele conclui, o poder do perdão na cura? Então, não só é sacrifício. Você tem que observar as manifestações das obras de Deus. Você vai ver o perdão dos pecados e a cura das enfermidades. Vamos continuar. Então, vamos lá. A forma que Jesus proclamava a palavra de Deus. Isso aqui também é interessantíssimo. De que forma Jesus pregava o evangelho? Muitas pessoas também, às vezes, deixam passar isso despercebido. Vamos ver a forma que Jesus pregava? Uma das maneiras muito enfática na Bíblia está em Mateus, capítulo 4, no versículo 23 e no versículo 24. A Bíblia diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, presta atenção, e curando, olha o E, dá uma adição, é uma semântica de adição. Então, o que ele fazia? Pregava o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. A Bíblia é muito clara. Todas as enfermidades e males entre o povo. Esse era o tipo de evangelho que Jesus pregava. E a Bíblia fala no versículo 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos aqueles que sofriam acometido de várias enfermidades e tormentos. Aí vai mostrar todo tipo de doenças que Jesus curou. Aí vai mostrar os endemoniados, ou seja, doenças espirituais, os lunáticos, doenças psicológicas, os paralíticos, doenças físicas, e Jesus os curava. É uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia Jesus. Observou o detalhe? Vários tipos de doenças sendo curadas por Jesus. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela psicológica. E quando eu vi isso na Bíblia, eu falei, uau, isso aqui é maravilhoso. Porque antes eu ficava limitado, não, isso aí é doença de nascença, não tem jeito, é só fazer tratamento. E tem pessoas que caem nessa armadilha, achando, de nascença então não tem jeito, isso é genético, então não tem jeito. Cuidado com esse tipo de evangelho. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas pessoas, não é nem por maldade, porque não teve esse discernimento. Observa, por exemplo, o que significa no texto original a palavra salvo, e curado ou sarado. Você sabe o que significa a palavra no original, salvo e curado e sarado? Primeiro eu vou trazer aqui para vocês 2 versículos. Presta atenção. Romanos 10, no versículo 9, a Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Marca essa palavra, salvo. Presta atenção. Marcos agora 6, do versículo 56, fala assim, e onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia
os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudesse ao menos tocar na borda do seu manto. Muitas pessoas acreditam que somente aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus para ser curada. Não, foram várias pessoas que tocaram no manto de Jesus. O mais conhecido na Bíblia é da mulher que ficou 12 anos padecendo de uma hemorragia, mas teve outras pessoas também que tocaram depois, tá bom, pessoal? E todos que nele tocavam eram curados. Observa. Aquela mulher padecia de uma hemorragia há 12 anos. Algo sobrenatural aconteceu com aquela mulher. E aquele povo, aquela região na época, aquelas regiões, começaram a observar um diferencial. E eu acredito ali, conforme nós lemos lá em Mateus 4, que tinha paralítico, que tinha cego, doença de nascença, doenças espirituais. E quando eles observaram um diferencial em Jesus, o que eles fizeram? Fizeram a mesma coisa da mulher do fluxo de sangue. Começaram então uma multidão com fé, uma fé mesmo, que quebrou o protocolo. Eu imagino pessoas que faziam tratamento há anos, como aquela mulher. E a Bíblia fala que ela foi curada, assim como esses homens também foram curados. Só você ler de novo em Marcos 6, no versículo 56. Então, atitude conforme a mulher do fluxo de sangue. Então, quando alguém falar para você, eu sei a história da mulher do fluxo de sangue que tocou na hora. Não foi só ela. Esse é um ponto-chave para você entender. Agora, a palavra, essas duas palavras, curados, tanto do Marcos 6, 56, tanto em Romanos 10, 9, depois eu vou dar outros versículos para vocês depois ler com calma, ela tem uma origem no grego. E qual é a origem no grego? Chamado sozo. Sozo. Pastor, o que significa sozo, então, no grego? Anota aí. A palavra salvação tem origem no grego sotéria, que significa cura, redenção, remédio e resgate. Que significa, ou seja, ajuda ou saúde. É interessante, né? A mesma palavra salvação significa curar, significa libertar, significa remédio. É interessante, né? É interessante. Então, a salvação e cura, nós poderemos dizer que são almas gêmeas. Pastor, tem pessoas que não curam. O que o senhor acha? Aí você tem que perguntar para Deus. Mas isso é o que está na Bíblia, que houve pessoas com problemas incuráveis que foram curadas, que doença de nascença que foi curada. O meu caso foi esse. Tinha problema de nascença e que fui curado. Então, eu não posso, então, agora pegar o caso de Epafrodito, pegar o caso de Timóteo, pegar o caso de Paulo, pegar o caso daqueles que tiveram doenças, que não foram curados, e criar a doutrina que Jesus não cura. Não, isso é perigoso. Então, a Bíblia é muito clara. Por exemplo, sozo, anota, é uma palavra grega que significa o quê? Significa curar, significa redenção. Ela é usada 110 vezes no Novo Testamento. Ou seja, na sua íntegra, tem vários contextos que revelam o aspecto também da salvação e da cura juntos. As palavras no texto original sobre salvação, por exemplo, Marcos 5, 23, Marcos 16, 16, Lucas 8, 36, Atos 14, 9, Efésios 2, 8, Lucas 18, 43, Tiago 5, 15, Marcos 5, 28. Na visão do texto original também que se fala curado e sarado também, que vem da origem do sozo. Atos 2, 21, Marcos 5, 34, Lucas 17, 19, Atos 4, versículo 12. O que eu quero dizer para você? Quando você descobre isso, você começa mais a reivindicar no mundo espiritual. A Bíblia fala, perto está aquele que nos justifica. A Bíblia fala, pelas feridas de Cristo nós somos curados. Quando eu descobri isso, eu comecei a ir numa oração mais profunda nas madrugadas e falando, Deus, eu creio que salvação e cura são homogêneos. Eu sei que são problemas que aos olhos da medicina é incurável. Às vezes tem pessoas que fazem tratamentos. Aí quando vai olhar a bula, na própria bula, tem quantas indicações terríveis. Exemplo, remédios para depressão. As pessoas fazem o tratamento, não param o tratamento, deve continuar fazendo o tratamento. Mas quando você olha a bula, existe contraindicações que deixam a pessoa mais depressiva ainda. Então a gente vai falar mais sobre depressão, sobre os princípios da depressão, sobre tristeza, a diferença. Mas o primeiro passo, nessa parte 2, observa que as obras de Deus é salvação e cura.
Você não pode pegar os casos específicos na Bíblia, né, as exceções, e criar uma doutrina e falar que Jesus não cura. Jesus cura, inclusive, problema de nascença, como foi o coxo de nascença há 40 anos, como foi o cego de nascença que Jesus curou. Então, Jesus não é limitado para nenhum tipo de doença. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter essa visão bem consolidada. Então, que você nunca esqueça da mulher do fluxo de sangue, quando ela colocou a fé acima de todas as coisas, ela foi curada. Quando o rei Asa colocou os médicos acima da fé, ele padeceu daquela doença. Pensa sobre essa palavra. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar mais sobre essa cura, sobre como devemos agir, sobre os caminhos que Deus nos fornece para que você possa ser surpreendido, assim como eu fui surpreendido por Deus, e que você possa viver uma experiência com Deus, porque quanto a fato não há argumentos. Amém? Um beijo no coração de todos, que você possa compartilhar essa palavra para mais pessoas, para que possa abrir o leque das pessoas em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo, em Cristo Jesus.